Salve galera, tudo certo? Tudo bem com vocês? Ale Machado na área, passando por aqui 20 para as 10 da manhã desse domingo e eu tô aqui para falar sobre Internacional. Ontem à noite, ou melhor, ontem no final da tarde de sábado, início da noite lá em São Paulo, no Allianz Parque, o Internacional não entrou em campo. O Internacional talvez tenha ido para São Paulo para fazer compras, porque o Internacional fez tudo ontem no Allianz Parque, menos jogar futebol. O Palmeiras treinou. O Palmeiras fez um treino de luxo, se preparando para o confronto contra o River pelas quartas de finais da Copa Libertadores, agora na próxima quarta-feira. O Palmeiras não poupou jogadores, inclusive fez a estreia do Andrés Pereira, seu novo contratado. O Palmeiras viu Vitor Roque fazer 3 gols ao natural. O Palmeiras e os seus torcedores viram o time treinar, ditar o ritmo do jogo. Tanto é que no segundo tempo, quando já estava 4-0 para o Palmeiras tirou o pé. O Palmeiras parou de jogar, abdicou de jogar. E aí o Internacional, com o Carboneiro, que fez um belíssimo gol, conseguiu fazer o seu gol de honra, mas a vergonha já estava carimbada no passaporte, na camisa dos jogadores do Internacional. Eu repito, nenhum jogador do Internacional ontem passou livre da crítica. Nenhum jogador se destacou, nem mesmo o Carboneiro, que fez um belíssimo gol, é verdade, no segundo tempo, mas nem ele escapou de ter feito uma das piores partidas com a camisa do Internacional. Vamos lá, Rocher irreconhecível. Goleiro de seleção uruguaia, está cada vez pior. Brian Aguirre na lateral direita, e depois entrou o Alan Benítez, quando o Roger resolveu no segundo tempo se acovardar e jogar com 3 zagueiros. Vitão, irreconhecível. Olha, se o Vitão continuar jogando o que ele está jogando, nenhum clube da Europa vai querer o Vitão. E a gente vai ficar com esse pepino. Juninho, então, nem se fala, outro que naufragou. Vitor Gabriel, não sabe se é zagueiro, se é dublê de lateral esquerda. Ontem foi patético o garoto Vitor Gabriel. E o que falar do meio campo com Thiago Maia e Alan Rodrigues? Thiago Maia é o Thiago Maia de sempre, ele oscila, ora vai bem, ora vai mal, e ontem ele foi muito mal. O Alan Rodrigues, que quando chegou nos encantou, ontem sucumbiu, mas foi ele, Alan Rodrigues, o único que teve coragem para falar na saída de campo, no intervalo do jogo, aquilo que todo mundo viu. Que o Inter entrou vencido, palavras dele, e que ele, inclusive, pedia desculpas aos torcedores que foram até o Allianz Parque para assistir o que estavam vendo. Então foi muito corajoso e eu aqui, bato palmas ao Alan Rodrigues, porque ele foi o único que falou o que todo mundo viu. Aí a gente vai para do meio para frente do Internacional. Alan Patrick, o camisa 10, o capitão, sumido em campo, não chamou a responsabilidade e na saída de campo, no final do jogo, dá uma declaração patética, querendo colocar como desculpa o gramado sintético do Allianz Parque. Ora, vamos lá, Alan Patrick, tu não começou no futebol ontem, meu querido, tu tá nessa vida há muito tempo. E aí, falando do Alan Patrick especificamente, a gente tem que dizer uma coisa, e eu venho batendo nessa tecla há muito tempo aqui na Rádio Galera. Chega de Alan Patrick como capitão do Internacional. Tirem a braçadeira do Alan Patrick. Alan Patrick não tem perfil de capitão. Ele é o melhor jogador tecnicamente do Internacional? Olha, em algum momento ele foi, hoje ele não é. Mas ser o melhor tecnicamente não significa que ele tenha que ser o capitão do time. Porque o Alan Patrick, ele não é sanguíneo. O Alan Patrick, ele não chama a responsabilidade para si. O Alan Patrick some em jogos decisivos. E se a gente pegar um retrospecto da carreira do Alan Patrick, ele sempre foi assim. Ele nunca foi um cara de chamar a responsabilidade. Porque em times que ele jogou no passado, seja Santos ou no próprio Flamengo, e até mesmo no Internacional na sua primeira passagem, ele sempre teve jogadores ou do seu nível ou melhores do que ele. Então, vamos lá, gente. O Alan Patrick é um bom jogador? Mas não é tudo isso não. Então, façam um favor para a torcida colorada, a direção do Inter. Tirem a braçadeira do Alan Patrick.
Ele não merece usar essa braçadeira que um dia foi de Fernandão. Aí eu vou falar do Vitinho, outro que está sumido. Talvez o Vitinho, aquele Vitinho que passou pelo Flamengo, entregasse mais do que esse Vitinho que está hoje atualmente no Internacional. Aí a gente chega no Carboneiro, que até anteontem era o melhor jogador do ataque do Internacional, mas ontem ele sucumbiu. E aí a gente chega no Ricardo Matias. Aí alguém vai falar aqui, pô Ale, mas tu vai criticar o garoto? Eu vou criticar um garoto, porque não é porque ele é um garoto que ele tem que ficar livre das críticas, porque ele está jogando no time principal do Internacional, ele não está jogando no Aimoré, ele não está jogando no Glória de Vacaria, ele está jogando no Internacional, então ele tem que entender o peso da camisa que ele está vestindo. Mesmo sendo um garoto que está em desenvolvimento e que pode sim se tornar um grande jogador no futuro, mas ele precisa fazer mais, e ontem ele fez menos. E aí no segundo tempo, o Roger se acovarda, coloca um terceiro zagueiro, né? Porque ele coloca o Alan Benítez na lateral direita, coloca o Brahim Aguirre para a lateral esquerda e traz o Vitor Gabriel para compor um trio de zaga com o Juninho e o Vitão. Covardia pura, mas esse é o Roger Machado. Depois ele coloca outros jogadores, né? Ele faz a entrada ali do Raikkonen, ele tira o Ricardo Matias e coloca um garoto de 17 anos, né? Depois de já estar 4-0, tipo, vai lá e resolve, porque esse é o Roger. E aí a gente vai para a coletiva pós-jogo. Primeiro, o Roger, olha, o Roger, eu falei isso ontem na transmissão, o Roger ele poderia ter tido a coragem, ou melhor, a honestidade, a transparência que teve o Rogério Ceni quando foi eliminado para o Fluminense na Copa do Brasil, onde o Ceni disse na coletiva, foi uma merda, não fizemos nada daquilo que treinamos. Palavras do Ceni, ele disse o que todo mundo viu, o que todo torcedor do time do Bahia viu. Mas o Roger na coletiva ontem disse o quê? Que o time até jogou bem, que não executou aquilo que foi treinado nesses 10 dias de parada da data FIFA, porque tomou 2 gols em 10 minutos. Ele praticamente disse que no segundo tempo o Internacional venceu a partida por 1-0. Porque o Roger, ele vive num outro mundo, ele vive no fantástico mundo do Bob, ele vive no País das Maravilhas, ele vive no mundo de Oz. Então, chega de Roger Machado. E vamos lá, o Roger, analisem a carreira do Roger Machado. Em todos os clubes por onde ele passou, sempre foi isso. Vamos lá. O que fez o Roger Machado para ele continuar sendo mantido no cargo de técnico do Internacional? Que conquistas o Roger tem como treinador? Não venham me falar de campeonato estadual, porque essa aí não me ganha. Campeonato estadual, para mim, tanto faz como tanto fez. É obrigação de clube grande ganhar. Então não é porque o Roger conquistou o difícil gauchão que ele tem que continuar técnico do Internacional. Eu sei que tem muita gente que diz, não, mas o Inter tem que parar com essa coisa de ficar demitindo um treinador depois da metade do ano. Eu concordo, mas não dá para manter um técnico que não tira nada. Não dá para manter um técnico que não tem variedade técnica, tática, que não faz leitura de jogo. Não dá para manter um técnico que reclamava de tempo apertado, teve 1 mês na data FIFA e o time voltou pior. Teve mais 2 semanas na data FIFA agora de novo e o time voltou pior. O Internacional, quanto mais treina, pior joga. Então é melhor não treinar. É melhor que não treinem. E quando todo o time, gente, todo o time, todinho, todos os 11 jogadores, incluindo as reservas, vão mal numa partida, a responsabilidade é uma só. Ela tem nome e sobrenome, Roger Machado. Mas ele não está sozinho nessa responsabilidade, porque Paulo Paixão, o multicampeão que eu respeito e reconheço as suas conquistas do passado, ele também tem responsabilidade, porque o Internacional não ganha uma dividida. O Internacional perde na corrida para todo mundo. Até uma tartaruga ganha do Internacional na corrida. E aí a gente tem que chegar na direção. A gente tem um presidente omisso, e que com certeza vai gastar o que não tem ano que vem para fazer um grande elenco, vai aumentar a dívida do clube, que é quase de 1 bilhão, porque é o seu último ano de mandato, ele vai querer conquistar um título de expressão, espero que não seja o gauchão de novo, Barcelos. E aí a gente tem o Paulo Bisol,
que é uma pessoa querida, o José Paulo Bisol, que é uma pessoa, José Olavo Bisol, perdão, que é uma pessoa muito querida, muito educada, gosto muito dele como pessoa, mas vamos lá, como vice de futebol, ele não passa nenhuma credibilidade. Ele deu uma coletiva ontem patética. Eu não sei o que ele viu, eu não sei que jogo que ele viu, em que mundo que ele vive, e vamos lá, com todo respeito, eu falei isso na transmissão ontem, tá? E não é nenhuma ofensa não, mas alguém consegue acreditar, alguém consegue enxergar o Olavo Bisol indo no vestiário cobrar jogador? Óbvio que não. Aí a gente vai chegar no Mazuco, né? Diretor técnico, diretor executivo de futebol do Internacional, o cara responsável pelas contratações, o muito bem elogiado Mazuco. Pois o Mazuco, o que ele fez no Internacional até hoje? Qual foi a grande contratação que o Mazuco trouxe? O que ele entregou? Gente, o Internacional teve a capacidade de ter um zagueiro backup. É um novo tipo de zagueiro backup, que foi o Kaique Rocha, que jogou 15 minutos uma partida e foi embora. Esse é o tipo de contratação do Mazuco. E aí eu tenho que chegar num cara que, como enquanto jogador, ele tem meu respeito, minha referência que é D'Alessandro. Mas como executivo de futebol, como dirigente, é uma vergonha. O que o D'Alessandro faz? Cadê aquele D'Alessandro sanguíneo? O cara que ia pra cima, botava dedo na cara de juiz, ia lá arrumar briga com o jogador adversário? Cadê esse D'Alessandro? O D'Alessandro agora é um gatinho? É isso? Estão dando isca sachê pro D'Alessandro no Beira-Rio? Porque o D'Alessandro só sabe entrar em campo no Beira-Rio e abanar pra torcida. D'Alessandro, vamos lá, se tu quer ser cheerleader, se tu quer ser líder de torcida e segurar pompom no Beira-Rio, avisa que eu mando fazer os pompons e mando fazer um uniforme pra ti. Porque tu não está sendo pago para fazer isso. Tu está sendo pago para outras coisas. E eu quero aquele D'Alessandro que chegue no vestiário e bote dedo na cara do seu Alan Patrick e diga: qual é, cara? Tu não vai jogar, meu? É como eu falei ontem para vocês. É muito cômodo jogar no Internacional. Olha, eu vou dizer, se eu fosse jogador e eu recebesse uma proposta do Flamengo e do Internacional, eu iria para o Inter. Eu não iria para o Flamengo. Porque eu sei que no Flamengo eu ia ser cobrado pela torcida. Eu ia ser cobrado pelos dirigentes, pelos jogadores, para eu entregar mais. Mas no Internacional, não tem cobrança, ninguém me cobra. O salário está em dia, o presidente não me cobra, o vice de futebol não me cobra, o diretor executivo não me cobra, o técnico não me cobra, os meus colegas de jogo não me cobram, a torcida não me cobra, e se me cobra, tanto faz como tanto fez. Porque eu não tenho obrigação nenhuma vestindo a camisa do Internacional. Pois é esse pensamento que passa na cabeça dos jogadores. Não venham me passar o cachorro que não. O Internacional se apequenou. O Internacional hoje tem o tamanho da Ponte Preta. E com todo respeito à Ponte Preta. Mas esse é o tamanho do Internacional. E não venha com a desculpa de que mas a gente não consegue chegar no nível de Flamengo e de Palmeiras porque tem muito investimento. Se Flamengo e Palmeiras têm investimento, é porque eles foram audaciosos, porque eles pensaram fora da caixa, porque foram inteligentes no seu modelo de gestão, no seu modelo de trabalho para encontrar alternativas de trazer receitas para o clube, de trazer investimento. Por que os homens do futebol do Internacional não conseguem isso? Eu vou dizer por quê. Por política. Porque cada um que está lá no Internacional, que se diz colorado, que se diz torcedor do Internacional, cada um que está lá pensa nos seus próprios interesses. Seja da posição ou da oposição. Vale para todo mundo. É tudo farinha do mesmo saco. E ano que vem vai ser pior, porque ano que vem tem eleição. Aí vai surgir cada candidato tentando ser o salvador da pátria colorada, dizendo que vai construir um CT mega moderno, mais moderno que o do City, que vai contratar 11 jogadores nível de seleção brasileira, que vai contratar um técnico pica das galáxias, entendeu? E cabe a nós, torcedores do Internacional, separarmos o joio do trigo. Não vamos cair nessa ilusão. Não vamos aceitar migalhas e nem falsas promessas, porque de falsas promessas já chega essa gestão que pediu o voto de confiança para ser reeleita, prometendo que ia mudar e continua a mesma porcaria.
Aí a gente tem o Clássico Grenal no próximo domingo e eu vou estar no Beira-Rio desde cedo conversando com você, torcedor, lá no Parque Maria do Brasil. Estarei lá com vocês conversando. Vamos lá, se o Internacional conseguir a façanha de ganhar do Grêmio no Beira-Rio, não achem que está tudo bem, porque continua não tudo bem. Ganhar do Grêmio, deste Grêmio que está se remontando, com todo respeito, até o Ibis ganha. Até um time que eu montar aqui no bairro ganha do Grêmio. Só que tem uma diferença desse Grêmio para o Internacional. O Grêmio recebeu peças. A gente pode discutir a questão da idade, como do Willian, que tem 37 anos, o Marcos Rocha, se não é já um ex-jogador, o Arthur, que retornou agora, a gente não sabe qual o Arthur que veio, mas a gente sabe que esses jogadores, eles têm futebol, eles têm bola no pé, eles têm qualidade. Então, é um Grêmio que pode sim incomodar o Internacional no Beira-Rio. Então, não se surpreendam, torcedores do Inter, se o Inter perder para o Grêmio. Porque a tendência, com tudo que está acontecendo no Beira-Rio, é que o Inter perca. Essa é a tendência. E se empatar é pior para os dois. Porque vamos lá, os dois estão muito perto da zona do rebaixamento. O Grêmio está a 3 pontos da zona do rebaixamento e o Inter a 5. Então não está tudo bem, não. Tanto o Grêmio quanto o Inter tem que brigar por 45 pontos para não cair, e é isso. E graças a Deus, esqueçam pré-Libertadores, Libertadores, esqueçam até Sul-Americana. Aliás, Grêmio e Inter, pelo futebol que estão apresentando, não tinham nem que ir para a Sul-Americana. Tinham que ficar no limbo, naquela posição ali de 15º, 16º, que não vai para lugar nenhum. Porque esse é o tamanho da dupla Grenal. Esse é o tamanho do Internacional. A gestão transformou o Internacional num time de 4ª divisão. Esse é o fato. Eu gostaria muito que o presidente Alessandro Barcelos tivesse coragem, tivesse vergonha na cara e demitisse hoje o Roger Machado, já que ele não teve coragem de demitir ontem. Eu sei que hoje vai ter uma reunião no Internacional, do Beira-Rio, da diretoria com o conselho de gestão do clube. Porque os caras estão impactados com o que estão vendo. Aí eu fico me perguntando, vem cá, os caras não acompanham o treino, não? Aí o Bisol ontem disse que não, mas o treino é maravilhoso. Vem cá, Internacional, Bisol, vocês não estão jogando um campeonato de treino. O Inter não é... Os jogadores não são pagos para ganhar treino. Eles são pagos para ganhar jogo que vale. Vamos lembrar que alguns anos atrás o Internacional tinha um atacante chamado Trellis, que veio de São Paulo. Esse atacante era o destaque em todos os treinos do Internacional. O cara fazia gol de tudo que era jeito. Mas, na hora que a bola rolava no jogo para valer, ele não fazia absolutamente nada. Foi o pior atacante da história do Internacional. Não fez um gol, mas no treino o cara era um absurdo. Então, eu não quero jogadores de treino. Eu não quero um técnico de treino. Eu quero jogadores em campo, no jogo valendo, que disputem, que tenham vontade, que entendam o peso da camisa que estão vestindo. E eu quero um treinador que saia da sua zona de conforto, ou então que ele tenha pelo menos a decência de chegar e dizer: eu não consigo mais, eu quero ir embora. Veremos o que vai acontecer no decorrer deste domingo e no decorrer da semana, porque agora a gente está na Semana Grenal, o Grenal da Revolução Farroupilha. O Grenal da Revolução Farroupilha. É esse, eu sou Alê Machado, esse é o nosso desabafo aqui analisando Inter e Palmeiras, onde o Inter foi turistar em São Paulo e o Palmeiras treinou contra o Internacional. Te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa até o like e a gente se vê. Tchau!